eu e Cadu somos contra o alongamento e sobre a rodinha do... Você que alonga. Tauan, meu amigo. Que honra, moleque. Que bom Pô. que você tá aqui. Como é que você tá? Tô bem. E feliz de estar aqui com você também. Sou um ouvinte, assistente. Tudinho. E, e bora conversar, bora Que falar, ótimo. bora ser cancelado em alguma área, né? Eu tava com o maior medão de te trazer. Maior medão, porque eu não só já vi você várias vezes no teatro, falei, caraca, eu acho que é uma pessoa com muitas horas de voo pro assunto que eu quero puxar com você, interessantíssima, vírgula, os conteúdos do Tauan são coisas de maluco. Tipo, é muito engraçado e às vezes você fica, ai, que dor. É horrível ser artista, mas é lindo ser artista. Sim. E aí, vamos começar falando já dessa coisa da internet mesmo, né? Porque você, como eu falei, você tem quantas horas aí? Vamos chutar, de voo? De internet ou de Não, de teatro? teatro, assim. Tô brincando. Cara, Há quantos anos exatamente você tá fazendo teatro? eu faço desde sempre. Eu acho que a minha primeira peça foi com 9 anos. E, eh, e aí tem uma trajetória assim, no teatro muito pouco cartesiana. Eu falo para todo mundo que eu sou produto dos nãos que eu levei, assim, sabe? Eu nem gostaria de ser, mas eu sou um especialista em ser reprovado. Ah, é? E desde do primeiro teste que eu fiz, assim, minha área de atuação é mais teatro musical, eh, eu fui reprovado 25 vezes antes de passar no meu primeiro espetáculo. Tipo isso com 8 anos? Isso, eu comecei pra musical, Sim. comecei com 14. Caraca, mas muito É, novo também. 14. Família de artista, digo? Nada, ninguém é artista. Tem a minha irmã, na verdade, que trabalha com dança, mas meus pais, na verdade, minha mãe foi chacrete. Que isso é uma coisa, Pô, isso é muito irado. eu quase nunca falo isso. Que A maneiro. minha mãe foi chacrete mas enfim, a relação com a arte não era uma relação tão estabelecida, assim. Sim. Eu não tive, eu acho que eu tive que descobrir os meus próprios caminhos, assim, até de como me educar na arte, do que eu gostava de fazer. Sim. E isso é legal também, porque você acaba não tendo tanta, não ter referência também faz você criar uma identidade, Com certeza. com Até mais mais original, facilidade, né. eu acho. E aí você tomou esses 25 nãos dos 14 a, sei lá, aos 18. Aos 21, eu acho. Cara, e por Não, que você acha que você tomou esses nãos? cara, eu acho que na real, assim, eu acho que o musical ele foi mudando ao longo do tempo também, né. Eu acho que existe e ainda existe um tipo de padrão que é muito específico, né. Um padrão de interpretação, um padrão físico, assim, que é Physique de rôle. é. E aí eu acho que eu nunca me adequei nesses padrões, sabe. Eu estava pensando, essa semana eu ia fazer um vídeo sobre um espetáculo que eu assisti, que eu fiquei muito puto, e eu Você ficou muito puto. lembrei, eu fiquei muito... Por que que você ficou puto? Porque era muito ofensivo num lugar, Entendi, assim, que me entendi. incomoda muito. E aí, eu lembrei de um curso de vídeo que eu fiz quando eu era adolescente, e aí eu fiz várias cenas que eram assim: "Nossa, como você é o amor da minha vida, Ana". E eu já muito pintosa fazendo esses vídeos, Ana. assim, tipo, e a professora me esculachava muito, falava: "Cara, desse jeito não dá, você nunca vai conseguir se sentir, sei lá, não tá Aham. verdadeiro, é meio falso isso que você tá fazendo". E hoje eu vejo que, né, em retrospecto, que era de alguma forma uma espécie de homofobia, Sim, assim, tipo, não sabe. estava falso, só não estava Só hétero. não e na real Aham. não cabia. Então eu acho que demorou muito tempo pra que eu conseguisse parar de tentar caber num molde, assim, de musical, que é um molde muito Entendi. muito Tipo, tu estava querendo específico. mirar numa parada que o mercado, tipo, estava dizendo: "Não, você não vai fazer isso". É, e eu a Basicamente e isso? eu acho que quando você tá começando a trabalhar, você quer fazer qualquer coisa, né. Não que agora a gente também não tenha que fazer qualquer coisa, mas acho que quando você Corta para 12 anos depois. Topo, topo. Qual shopping? é, Tá, não que agora a gente não tem que topar fazer coisas que a gente não necessariamente quer, mas mas eu acho entendi. que hoje em dia ainda tem um escopo de coisas que você curte fazer e coisas Sim, que você e não... coisas que nem vão te chamar mais. Tem coisas que: Exatamente. "Ah, tá, isso aqui já não é mais para o Tauan". Tá. E aí,
pô, no primeiro em algum momento, eu falei: "Cara, eu vou parar de fazer teste e vou escrever o meu próprio espetáculo". E era um espetáculo que falava muito mal de musical, É? Qual era o muito mal, espetáculo? chamava O Antimusical Musical. Ah, eu lembro disso. É. E aí, todo mundo ficou: "Cara, mas você não vai, ficar muito queimado com as produtoras?". E eu tinha visto uma matéria de um hacker que invadiu a NASA, e a NASA não processou ele, a NASA Contratou. contratou ele. Aí eu falei: "Eu quero também hackear o teatro musical". E eu acho que isso foi rolando aos Entendi. pouquinhos, assim, porque É quase que vocês vão ter que me engolir. Assim, do é. Zagalo, tipo, me ama e me odeia, eu vou estar aqui e vou falar o que eu penso. E eu acho que ao longo do tempo você também vai mostrando o que você pode fazer, você vai ganhando validação de prêmio, de crítica, e chega uma hora que não tem mais como dizer não Sim. pra você, né. E quantos anos você tinha quando você fez a peça, O Antimusical? Eu não cheguei a fazer o espetáculo. Não, mas você Que pensou em escrever, começou a escrever, você tem ela finalizada? não, tenho ela ela já foi montada várias vezes, mas Sim, a história foi o seguinte, eu até encontrei com ele ontem, com o Rodrigo Nogueira, sim. que é um dramaturgo, um diretor aqui do Rio. Ele, não morava mais no Rio, não sei se ele vai Uhum. voltar a morar, mas eu fui apresentar num seminário de teatro musical, a gente apresentou 2 músicas, e ele falou: "Cara, eu quero estar junto com você", e me chamou para ser assistente de direção dele num espetáculo, que chamava o primeiro musical A Gente Nunca Esquece. Uhum. A gente eu consegui entrar, né, num musical, mesmo que não fosse na função de ator, Uhum. mas por conta desse espetáculo, eu comecei a trabalhar em outros espetáculos musicais também como ator. Mas aí foi interessante justamente por causa Que disso, doideira. Aham. porque um espetáculo que já falava de forma crítica do teatro musical, isso foi em 2013, eu acho, há 13 anos, fez com que eu entrasse no musical, e e aí eu segui fazendo. Mas é isso, acho que eu descobri uma especificidade, e de coisas que eu curto fazer, e eu acho que hoje eu sou chamado para fazer coisas que têm a ver com o Eu acho isso escopo de muito coisas que eu maneiro, gosto. porque quando a gente fala de musical, eu fiz 3, né, tipo, eu tô entrando fazer agora o meu terceiro musical. Sou um ator fresco de musical, mas que já tem um trabalho pré-musical. E é muito louco você falar isso, porque antes eu tinha uma repulsa de musical, Aham, porque eu só assistia e só chegava até mim muitas vezes, não só até mim, mas acho que a grande maioria, os musicais norte-americanos, né, que são os musicais, pra quem não tá ligado, você compra o direito de um musical lá da Broadway pra fazer aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, mas provavelmente São Paulo. é. E vai trazer para o Rio, se tiver alguns atores muito famosos no elenco, ele vai vir para o Village Mall e vai custar baratinho o ingresso. Mas enfim, e aí eu lembro que isso me causava uma repulsa descomunal, até depois eu começar a estudar teatro, né, mais moleque, eu falei: "Ah Uhum. tá, espera aí, temos musicais nossos, É, temos coisas nossas escritas". E eu lembro que, tipo, o que eu não gostava não era musical. Eu não gostava de uma tentativa de fazer uma parada que não tem nada a ver com a gente. E que ainda rola muito, eu sim, sinto, às vezes eu vejo muito, eu fico: "Ah, entendi, eles vão ficar beltando e vai ser um musical broadwaydiano", e acho que tem que ter espaço para isso também. O sim. que me dá um incômodo, de certa forma, é uma vangloriação e um financiamento exacerbado de obras gringas em comparação com as obras que a gente faz aqui, com textos autorais, sejam eles bons ou Sim. ruins, porque se for levar em critério de bom ou ruim, eu acho 80% do que é feito lá ruim, porque não me condiz nada, entendeu? É, Mas não é que eu acho ruim, mal feito, acho que todo mundo é talentosíssimo e tal. Mas sabe quando você vê uma história, só finalizando, o Gregório fez um musical, que eu fui sim. ver muito animado, que é Aham. Como Vencer na Vida Sem Fazer Esforço. A história é muito legal, mas eu fiquei pensando: "Cara, essa porra não tem nada a ver comigo, mano. Esse Sim. funcionário público não existe aqui, essas piadas são piadas de lá". Aí vi um musical que, pô, Gabi Lara, amor da minha vida, fez, ele fez lindamente, o querido Evan Hansen. Que é uma história linda, é muito legal. Só que do nada tem um número musical sobre um pai dando um cartão de beisebol para um filho. E eu fiquei tipo: É. "Ah, legal, mas sei. Tudo bem também, não é obrigado a tem que falar sobre Brasil", sei lá, eu não sei se você Ah, muita concorda. coisa, né. Eu falei 15.000 coisas ao mesmo Muita tempo. coisa. Eu, assim, eu não sou muito
eu não sou muito preconceituoso. Primeiro que eu acho assim, eu acho que a pessoa que fala que não gosta de musical é a mesma pessoa que fala, acho que sofre daquela mesma problema da pessoa que fala que não gosta de filme nacional, né? Sim. Que assim, é porque o termo musical é um guarda-chuva pra coisa pra É caralho, tipo né? milhões de gêneros dentro do gênero. Outro dia eu tava dando aula de dramaturgia e os meus alunos me perguntaram qual era a diferença de teatro musical para teatro musicado, né? E eu acho que o teatro musical. Super polêmico isso que eu vou falar aqui agora, pro meio do musical. É que eu acho que o teatro musicado é o teatro musical que tem vergonha de se assumir como teatro musical. Porque no Como final das assim? contas. É porque acho que esse termo musicado foi criado para poder distanciar muito dessa relação de produção de musical da Broadway ou de musical internacional. E Entendi. aí Só fala, eu não faço teatro musical, eu faço para dar um teatro contexto. musicado. Teatro musicado, né? Tipo, seria a peça de teatro que tem música, mas não é um Exatamente, mas musical. não é um musical. Posso te falar? Eu já fiz uma peça dessa na Cal e eu falava isso. Eu já Não fiz, cara. muita Não, eu gente faço uma. faz. Não é um musical, é uma peça musicada, tipo, com todos os elementos de um musical, tá ligado? Aham, não, mas eu acho que todo Mas eu mundo, entendi o que você tá falando. em algum momento da vida, já caiu nesse clichê. Eu acho que é importante Uhum. também, porque a gente também quer se distanciar um pouco, sei lá, de alguma ideia que a gente não concorda. Acho que você só tava querendo falar assim, eu não curto musical americano, que se fodam eles, então eu faço teatro musical, mas no final das contas é tudo teatro musical. Exato. Na minha concepção, mas eu sei que existem livros e livros de pessoas falando sobre teatro musicado e teatro O musical. próprio João Falcão fala bastante que ele faz musical. E É, a maior galera fica vendo as peças dele e fala, porque é um teatro musical. Ele, não, é um musical. Nossa, daqui. E tá tudo bem também querer fazer o gringo. Às vezes a gente não quer fazer um Chekhov. E eu, ninguém fica reclamando pra caralho quando é uma peça contemporânea de uma autora belga. pra mim é tipo a bandeira do Brasil com os bolsonaristas, assim, que a gente precisa de algum momento ressignificar e voltar a tomar a bandeira a camisa do Brasil pra gente. E eu acho que é um pouco disso também, né? Eu acho que é só uma forma de. A gente precisa ressignificar o termo também. Então, sei lá, eu particularmente acho que não tem tanta diferença assim uma coisa da outra, mas tem livros e livros falando que tem diferença, que um tem a base mais no musical americano, outro na revista, no teatro brasileiro. É, Enfim, eu acho que é só um termo guarda-chuva pra muita coisa. sim. O meu primeiro encantamento, eu acho que é pelos musicais da Broadway, de ver no teatro. Eu nunca fui muito do audiovisual, assim, a minha relação com filme não é uma relação assim tão estrita, Até como espectador? sim. Entendi. Então eu durmo pra caramba desde sempre, então assistindo Doideira. filme. Então e a minha relação sempre foi com o teatro. Acho que é por isso que eu tive muita dificuldade de me interessar pela pela por fazer, arte no audiovisual. Sim. Estava comentando antes de começar que meu primeiro teste para o audiovisual foi há 1 mês atrás. Doideira. E eu há 3 meses atrás eu não falava no Instagram. Eu fazia músicas, assim, postava umas paródias, mas falar eu não falava porque eu tinha muita dificuldade com essa relação, sei lá, traumas. Talvez seja a história da professora que falou Sim. que eu não me adequava, mas eu nunca tive essa relação muito estrita com produções audiovisual. E mas depois você também vai entendendo que existem outras complexidades, você vai se apaixonando por outras possibilidades do teatro. A minha mãe, a minha terapia é muito maluca, né? Falei de mãe, falei de Não, mas tá ótimo. musical, falei de. É o Édipo salvando o Édipo. A minha terapeuta deve terminar a sessão exausta. Mas ela deve estar orgulhosíssima agora. Mas a minha mãe tem uma coisa muito maravilhosa. Ela começou a assistir teatro pra ver as peças que eu fazia. E aí chegou um momento que. E ela ia muito, assim. Ela ia tipo. De 50 sessões, ela ia 49. A minha mãe é assim. E ela Ela só não vai 50 porque você não deve ter deixado uma, você deve ter falado, me deixe só! Não, eu já criei a cultura de falar com ela que não pode todos os dias, ou enfim. Eu também tenho morro de medo de pedir ingresso pra produção. Morro de medo, porque eu tenho a sensação de que em algum momento a produção vai falar, a produção vai querer que você faça alguma coisa que é inadmissível, e aí vai chegar pra você e vai falar assim, ué, mas eu te dei um ingresso há 3 semanas atrás. Quanto vale um ingresso, né?
Exatamente. Quanto Depende. o ingresso vale a tua paz, na verdade. Quanto vale o ingresso? Eu não tô falando de valor. Não, morro de medo de Cara, ingresso. mas é muito doido, né? A não ser que seja, sei lá, o Chai Suede, ou... Que aí você não precisa nem... Chega pra produção e fala, queria um ingresso, já rolou comigo. Cadu, tá impossível. Ah, não, é Renata Sorrah. Claro, L mais 7. Aí você fica, entendi, tava cheio, né? Mas posso falar, você não tem a sensação de que tem sempre um amigo do elenco que sabe fazer isso de uma forma muito boa? Pra mim tem... Cara, não sei se é agiota a palavra, mas sei lá, o bicheiro dos convites, pô. Cara, tem aquele amigo, você sabe, você é esse cara do elenco. Você é esse cara, você é essa mina do elenco, você é essa pessoa do elenco. Que do nada, sei lá, a produção fala, gente, essa semana a gente vai conseguir 2 convites por pessoa só, porque tá lotado e tal. Do nada, acaba o espetáculo, tem aquele colega seu que tá com Que tá com 17. uma galera, né? E ninguém pagou ali. Não, e tem também aquela pessoa, o amigo Acho foda. que trata com muita tranquilidade. Você fala assim, gente, eu queria um ingresso pra minha avó assistir. Aí a pessoa fala, eu consigo. Aí você fala, como é que você consegue? E eu não faço ideia. Enfim, mas eu tenho um morro de medo. Mas isso rola, até num outro assunto que a gente pode trocar também, que é a diferença de tratamento dentro de elenco de musical, muitas vezes é meio desigual, assim. Não, Eu já fiz peça onde eu tava em lugar de protagonismo e eu tinha ingresso ao rodo. não, é E a completamente galera tinha que ficar desigual. dividindo e eu ficava, cara, que merda de sensação de eu estar... Eu tenho tudo e vocês não têm nada. Não, é completamente desigual, mas esse cara geralmente que consegue ingresso não é a pessoa que é o protagonista, Não. Ele tá fazendo o coro do coro do coro do coro do coro, ele entra em uma cena, mas ele sempre consegue. Eu fico Caralho, impressionado, é impressionante. impressionado. Caraca, eu A gente adoro tem que fazer esses uma vídeos que você CPI faz. do CPI dos convidados. do cara dos ingressos, CPI porque dos convites. CPI dos convites. CPI do VIP. Porque tem sempre uma pessoa que consegue. Enfim, morro de medo. Mas a minha mãe começou a assistir, retomando, começou a assistir muito teatro. E é muito legal ver a formação estética dela. Então, coisas que antigamente ela amava, hoje em dia ela já não curte mais. E ela tá Entendi. muito Porque ela apaixonada. criou um senso crítico dela. O ator preferido dela hoje em dia é o Henrique Dias. Mentira. Ele tem episódio com ele aqui no Não, Salvão. maravilhoso. E ela falou uma coisa muito maravilhosa. Ela foi assistir o Inonite e ela falou: o que você acha da peça? Eu falei, cara, eu acho uma peça foda. É assim, é um marco assim, do teatro do Rio de Janeiro, enfim, do teatro brasileiro. Mas é um espetáculo contemporâneo, né? Que tem coisas muito específicas. Eu não sei exatamente se você vai conseguir embarcar na proposta. Aí ela falou: vou assistir, porque eu amo o Henrique Dias, vou assistir. E aí ela chegou em casa em êxtase, porque ela viu de perto, né, o Henrique Dias. Uhum. E ela falou pra mim, eu falei, o que você achou da peça? Ela falou, eu achei muito engraçada. Eu fiquei assim, que específico. Eu gargalhei. Ela falou, eu ri do início ao fim. Tá Eu genial. falei, jura? Mas assim... Era o mesmo elenco, mesma peça, mãe. Que a gente... Não, na minha lembrança, o Inonite era uma peça que trabalha com humor, mas ela riu do início ao fim. Eu falei, cara, me senti até mal. Eu falei, cara, será que eu não entendi a parada? Será que eu tô chato? Eu não tô conseguindo rir. Você ri fora de hora, não em peça, mas em plateia? Completamente. Eu só rio fora de hora. E é Cara, constrangedor. Uma vez, eu não sei, foi... Cara, quem foi? Acho que foi o Gui Weber. Ele fazia um espetáculo que ele só entrava aleatoriamente do nada, e o susto, tudo me fez isso. Aquele entrava e falava, mamãe tá com câncer! Teatro inteiro em silêncio, eu. Cara, eu queria morrer. É porque não foi a palavra em si. E às vezes acho que até foi também, um jeito meio trágico, cômico. E eu adoro, cara. E eu acho que você, as coisas que eu já vi você fazendo, você tem esse lugar que não é você não é um ator cômico, você é irônico, sabe? Você é debochado, eu acho isso genial. Que eu acho que são coisas, sei lá, o Nanini faz muito uma escola de comédia muito pra esse lugar que eu gosto de copiar. E sabe, cara, eu quero fazer igual. E eu vejo você fazendo isso e eu acho os seus vídeos completamente assim. Por exemplo, o vídeo do da Maia, não sei o quê, bababá. Eu falei, caralho, sim. Eu às vezes sou esse cara chato, mas às vezes eu irrito com esse cara chato, sabe? Tipo, é muito bom esses vídeos que você tem feito. Não.
Todo mundo passou por isso. Eu acho que é a coisa lá do teatro musicado, né? Eu sou formado na Unirio e eu acho que eu fui no ápice ali de detestar tudo. Eu, quando fui diretor Eu era residente, assim. detesta tudo, tudo. Mas chega um momento que você passa a não aproveitar mais nada, né? E aí você pergunta, o que você achou da peça? Você fala, eu não gostei muito, porque a relação do interno com o externo, foda-se. Ai, nu demais. Ai, moralista demais. Ai, sem moralismo nem. Não, e a gente também tem que tudo. parar com essa coisa de de definir a peça como boa ou ruim. Porque tem peça. Eu, na verdade, me inspiro muito em peça ruim também. Não, e outra coisa, isso não é um problema exatamente só nosso, acredito eu. Isso vem de uma cultura e. Ai, meu Deus. Caraca, eu não vou nem deixar fazer corte disso, porque isso aqui é polêmico. Mas a gente vem de uma cultura de. Gostei! Ruim! Sabe, tipo, bom, Sim. ruim. Por quê? Tauan tossiu na cena 3. As nossas críticas, que sempre. Eu acho sempre que vale essa guerra, artista e crítico. Eu sempre achei interessante. Eu também acho. Só que hoje em dia tá me incomodando o fato da gente não ter mais os críticos. Não A tem gente mesmo. tem pessoas, muitas vezes, que fazem uma crítica de 3 linhas. E não são nem 3 linhas, que se você pegar a crítica que cabe dentro de um post do Instagram e esticar, ela vira uma frase. E aí eu acho, quase que falta de respeito um pouco com o trabalho, que é, você quer me dar um 0 ou um 10? Beleza, eu já acho meio bizarro isso, até porque aí eu falo pra nós artistas. Uma vez eu fiz isso, quase deu merda. Se a gente tem que vangloriar o nosso 10, eu tenho que vangloriar o meu 0. Total, eu fiz uma vez isso há muitos anos atrás, era ainda no Facebook, eu tava na época de hashtag, assim, né? Que era, vamos compartilhar essas críticas negativas. Só eu compartilhei. Ninguém quis compartilhar. Ninguém. E, cara, a minha era pesada, assim. Eu pego dinheiro e não devolvo, tá ligado? Não, a minha era, tipo, pesadíssima. Tem 2 que são, assim, icônicas na minha vida. Uma foi que eu fazia uma peça que era sobre meio ambiente, e o título da crítica era Desastre Ambiental no Palco. Que era assim. Tauan, pra mim, era um efeito estufa, atrasado. Não, que descia o pau em tudo, Nossa. tudo. E a outra era eu fiz uma versão do Flict, que era assim, um desserviço para o teatro infanto-juvenil. Maria Clara Machado chora no túmulo. Aí tinha uma frase que era uma citação pra mim, que era assim: Tauan é um diamante bruto que precisa ser muito lapidado. Precisamos de um garimpo ilegal pra achar alguma coisa Não, ali. e detonava tudo da peça. E na hora você fica meio triste, mas depois você fica rindo, né? Porque é meio medíocre, assim. Mas eu amo essa briga, assim. Eu acho que Eu já recebi crítica porque eu tossi muito. Achei muito foda, Eu fiz questão de postar na época, Facebook também. O maluco botou, gostei muito da peça, mas o ator que fazia o nananana tossia muito. tossia demais. É porque eu acho que tem isso, assim, né? Eu acho que não existe, né? Mas o crítico, ele acabou ficando muito... As pessoas que são críticas hoje em dia... Eu tô mediando a palavra, tô medindo a palavra, né? Tá vendo? Ainda existem Vocês 3 aqui, essas 3 Gente, que eu ainda vocês são existem filha da mãe. bons críticos, mas Sim. muito reduzidos, os espaços também são muito reduzidos. E aí, nas redes sociais, as pessoas que fazem crítica, elas são espectadores que gostam muito de teatro ou de um gênero muito específico e que estão fazendo um comentário sobre o espetáculo, mas que elas não têm preparo para poder fazer crítica teatral. E tem um menino que eu fico muito puto, porque ele faz uma... Eu sei quem é. Eu fico muito puto. E eu acho ele muito despreparado, assim, sabe? Muito prepotente. Imagina, ele fala coisas e eu acho corajoso da parte dele, porque ele às vezes fala coisas muito sinceras, mas ao mesmo tempo Ele quer viralizar também, ganhar um mas eu acho que negócio. tem muito isso. E muita gente me fala, já que você assiste muita peça, por que você não faz crítica? Eu jamais vou querer fazer crítica da minha vida. Olha, eu quero ser acredito, amado, exato. gente. Eu acho que pra você ser crítico, Nossa, você tem que ser até bom em não ser gostado. claro! E é maneiro isso. A Bárbara Eleodora, que Deus a tenha, era nessa pegada. E eu acho que, assim, tem um problema, é foda, eu tento sempre não levar pra política, mas a política tá em tudo. Tem um problema que antigamente a gente vai falar, muitas vezes eu ouvi um argumento que a crítica era muito boa.
porque eram pessoas preparadas, que assistiam ao teatro, que estavam ali, que papipi, pipipi, popopó. Beleza. Só que quem eram essas pessoas selecionadas? A gente vivia numa sociedade que menos espaço ainda tinha o resto da sociedade. É, Então a gente reclamava, e com razão, de são sempre as mesmas pessoas falando, são sempre as mesmas pessoas falando. E aí a internet aparece falando, ei, é para todo mundo. E aí todo mundo virou É. crítico. E aí, vírgula, quando a gente está num sistema onde o rage bait, né, a gente ficar aqui falando, eu odeio crítico é tudo filha da puta, vai gerar muito mais like do que a gente está aqui agora debatendo sério sobre crítica. Ah, Então, tipo, imagina, é um prato cheio. O cara começa a ganhar dinheiro, o cara começa a conseguir vender o curso dele, é. sabe? E às vezes pode ser até um puta professor, eu não sei. Eu falo até, eu concordo com você, no lugar de crítica, eu não sou muito fã, até porque, gente, sei lá, aí momento pode até parecer meio escroto o que eu vou dizer, mas, pô, quando você estuda teatro básico, no terceiro período, sei lá, né, você já vê que Stanislavski, você fala, ah, muito irado isso aqui, mas existe um universo. E aí a gente vê a internet, pega um autor desse e descasca, Nossa. e fica descascando, aí você para e pensa, cara, nem o próprio Stanislavski. Não, mas eu No final da vida do Stanislavski, ele mesmo falou, galera, aquele É, bagulho que eu viajei. exatamente, exatamente. Eu tenho pânico, assim, dos discípulos. E não Fico fizeram aula, apavorado. gastaram dinheiro da aula de teatro à toa, porque eu tenho várias questões para falar da época que eu fiz cal, eu acho que várias problemáticas que foram melhoradas ao longo do tempo, sociedade, mas eu lembro muito dos professores que me ensinavam o Stanislavski falando, isso aqui não é uma verdade absoluta não. Eu também. É engraçado. Eu lembro de aprender as coisas sempre tudo relativizando. É. Hoje em dia, quando eu dou aula, eu sempre falo: olha, não sei, não tenho certeza. Eu acho que. Porque eu acho que é importante você também dar autonomia para a pessoa pensar. Sim. Internet, na verdade, é isso. Você é uma autoridade, você sabe aquilo, você tem que seguir o que a pessoa está falando. E eu não acredito nisso. Mas eu acho que tem também um caminho oposto ali na internet, que não é você ser especialista no Stanislavski, é você ser especialista em todos os autores. Todos, e aí acabou, se você não for, Todos. Então eu vi um curso de uma menina que ela colocou que você ia aprender em 1 hora e meia Arthur, Stanislavski, 1 hora e meia. Brecht, Beckett. Aí eu fiquei assim, Caraca, eu fiz 4 anos de curso e não sei metade deles. metade. Tá ligado? Às vezes mesmo a galera fica, o que você acha de Stanislavski e tal? Aí eu fico, cara, eu acho básico, sei lá. E tem outras coisas, tipo, tem uma guerra imperialista dentro da cultura nisso também. Não à toa, quando você vai ver essa galera, método, papapá, tem um pé de um lugar querendo muito dizer, esse é o jeito certo de fazer. Olha como os nossos filmes são tão realistas, incríveis. Sendo que, por várias vezes eu quero ver um filme que não é realista. A Vida é Bela, por exemplo, é um dos meus filmes favoritos. E aquela atuação é completamente não realista dentro de um filme que tenta ser naturalistão, com uma coisa de trazer uma realidade. E eu sinto maior falta disso. Eu não acho que hoje em dia as coisas estão ficando meio cristalizadas e entrando numa forma. E eu sinto até que o teatro, o próprio teatro broadwaydiano, o que eu assisti, né? Eu não sou um frequentador assíduo, mas eu sempre vi musicais grandes e menores. Uhum, E eu sinto que tá dando uma cristalizada aos poucos, porque eu acho que o teatro ainda é muito resistente. Mas sim. você sente que, tipo, a forma tá cada vez mais ficando forte e menos maleável? Hum, não sei. Acho eu vou relativizar. Eu não sei, na real. Eu acho que eh, são movimentos acontecendo de maneiras muito paralelas, principalmente no Brasil, assim. Eu acho que a gente começa aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, com essa cultura mesmo das réplicas, né? De trazer o musical e montar exatamente da forma como ele era. Acho que agora a gente vive um momento, até porque está muito caro. Imagino que esteja muito caro trazer o cenário, figurino, Sim. seja mais A logística. mais fácil você adequar a tua produção à criação aqui no. Tô falando de orelhada, tá? Eu imagino que seja Não, isso. mas Mas hoje em dia eu vejo muito as montagens não réplicas, né, vindo, então ainda tem uma liberdade criativa. Eu vejo muito que eu não via 10 anos atrás, essas montagens pequenas, pessoas com trabalhos autorais que são interessantes, que estão apontando para muitos lugares. Mas uma coisa que eu me ressinto muito em relação à produção aqui no Brasil de teatro
autoral brasileiro é que as produtoras não querem comprar o barulho de quem tá fazendo teatro autoral, assim. Não querem. Não querem de jeito nenhum. E isso eu acho um problema. Eu acho que vem de uma relação preconceituosa de achar também que o cara que tá fazendo teatro independente, ele não quer fazer um espetáculo que esteja formatado de alguma forma, sei lá, para um patrocinador, que seja uma biografia musical. Uhum. E eu acho que tanto na Broadway quanto no Brasil, o teatro independente, o teatro amador, o teatro de pesquisa, que é muito responsável por sacudir um pouco essas placas tectônicas do que tá estabelecido, assim, sabe. Então, vez ou outra, surge uma pessoa, na Broadway que rompe muito com, o que está sendo feito. Tipo, tem o Lin-Manuel Miranda, tem uma porrada de gente que que vai sacudir essa Uhum. estrutura e que aí depois a Broadway absorve e vai transformando em alguma outra coisa. E eu sinto que no Brasil isso acontece também, mas a passos muito Muito. lentos, sabe. Então eu não acho que mas, por exemplo, eu vejo, outras possibilidades de interpretação, eu vejo teatro Claro. menos, eh cristalizado no sentido de interpretação, que a gente via muito antigamente teatro musical, que era aquela coisa do Sim. "amiga", sabe, uma coisa bem quase um filme do mal dublado, sabe. Eu já vejo outras possibilidades, eu vejo, comediantes entrando, eu vejo a entrada de, mais musicais com narrativas de pessoas pretas, Sim. mais pessoas trans no palco. Ainda é muito insuficiente, porque eu acho que essas pessoas precisam estar também, no backstage, na ficha técnica, Sim. e eu acho que isso vai ser muito responsável por mudar as transformações, que a gente quer ver no palco do teatro musical do Brasil. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito grave e preocupante. O quê? Eu acho que o teatro, principalmente do Rio de Janeiro, está vivendo um momento de retomada de um pensamento muito conservador, de um palco que é completamente branco, assim, Sim. e O Black Money, Pink Money acabou. acabou Acabou mesmo. mesmo, assim. Pô, eu assisto o teatro com muita frequência, tenho percebido muito isso, e de gente que eu admiro pra caramba, de artistas que são muito, que tem uma pesquisa super interessante, mas que eu vejo que que tem esse problema, assim, grande de e eu fico sempre naquela lógica, assim: "Ah, mas é porque a gente tá fazendo um trabalho aqui de amigos". E eu fico: "Cara, mas você não tem nenhum amigo preto, você não Exato. tem nenhuma amiga trans, Sim. você". Então, assim, o E po problema eu acho que é um pouco porque há maior. 5 anos, 4 anos atrás, estava cheio de amigos pretos e pessoas trans, porque Exatamente. onde o dinheiro estava circulando? No Pink Money e os caralho. Tanto que você vê a parada gay agora de São Paulo foi a parada gay com menor investimento. E isso não é coincidência, tipo, existe uma falta de investimento, porque a onda conservadora tomou conta do mundo completamente de volta, não completamente, né, ainda há muita resistência, mas é muito difícil, tipo, a gente vê no Rio de Janeiro edital religioso sendo Isso é sendo um andando pra absurdo, né. frente, tá ligado. E você vê em São Paulo, editais não sendo pagos. Eles vão Exato. passar em São Paulo o que aconteceu aqui com Crivella, e que depois Eduardo Paz não pagou também. Então, tipo, ao mesmo tempo, eu concordo com tudo que você tá dizendo, mas eu fico meio preocupado até em outros aspectos que você foi falando e me veio na cabeça, para além até do que você disse, que é tipo, por exemplo, até que ponto Cadu, eu sempre fico muito feliz quando eu vejo os musicais biográficos, por milhões de motivos. Meus amigos vão trabalhar, vários colegas, Sim. várias pessoas novas vão ter oportunidade de se lançar, várias pessoas que são novas para o mercado, mas que a gente conhece há muito tempo, que são fodas, vão ter oportunidades, porque é um lugar que chama muita atenção. Só que eu acho às vezes que faz parte de um pacote que eu fico: "Tá, mas e a galera autoral?", que também é É, complexo, porque é, entende? Eu é. fico eu fico achando que a gente está indo para um lugar que, ao mesmo tempo que é bom, ele continua sendo bom para pouquíssima gente. Bom demais, que eu quero dizer, sabe? Não, sim, assim, muitas coisas, de novo. Eu tenho esse defeito. Não, eu também. Eu vou Quando a conversa é boa, eu abrindo fico links, tipo como assim, se né. estivesse em casa mesmo, tipo assim. Eu acho que
Eh, por onde eu começo? Eu acho que o musical, ele quando eu falo no Instagram, eu sempre morro de medo de falar algo e não deixar claro que eu tô falando de um recorte, tá. Eu faço parte de um grupo que faz teatro musical, que tem trocentas especificidades, Uhum. né. Então eu falo de uma perspectiva, tá. E eu sei que existem outras realidades e outras realidades que são muito precárias, né. Mas, eu não me sinto tão confortável de falar de outras realidades, Uhum. porque a realidade que eu vivo, já tem questões suficientes para eu falar. Mas eu acho que é um compromisso que, à medida que eu ganho alguma relevância, eu preciso ter, que Sim. é de abrir a minha percepção e olhar para o entorno, né. Eh Para o entorno do que eu tô me propondo a falar Sim, inicialmente, né. sim. Eu comecei a fazer vídeo para o Instagram de uma forma muito despretensiosa. Eu fui reprovado num teste que eu queria muito ter passado, eu fiquei muito puto, eu me senti injustiçado. Estávamos falando daquela frase do: "Ai, não era pra ser seu", era sim pra ser Sim, meu, sim. Uhum. por um milhão de motivos. E eu comecei a fazer vídeo reclamando justamente, dessa minha insatisfação de, pela primeira vez, ter a consciência de que eu não passei num teste, não por mérito próprio, porque a gente é muito condicionado a pensar que: "Ah, é porque você não interpretou direito, ou porque você não canta bem, ou porque você não é engraçado o suficiente". Uhum. Mas nesse teste eu fiz tudo 100% e mesmo assim não foi o suficiente. Então acho que, a minha relação muda muito também, é um divisor de águas de pensamento que é, mesmo quando você é a pessoa para poder fazer, talvez não queiram que seja você. Muitas vezes. Muitas vezes, Quase que na maioria. e aí eu fico, muito preocupado em sempre falar que eu tô falando a partir de um recorte. Mas eu acho que, você também não falar só porque você tá inserido num recorte, é você munir o opressor de falas que são muito comuns no mercado. Hum. Tipo: "Ah, se não fosse eu, você não teria trabalho. Ah, mas ninguém é insubstituível". Então eu acho que, é Essa segunda eu fecho o punho às vezes ouvindo. e por aí vai, assim, Então por que fez teste? então por que fez teste? Ou então, Vocês são tão cocô pra vocês, por que vocês fizeram a audição? é porque a gente tá, é, o orçamento tá curto e a gente quer proteger Você vocês tá com entrando numa figurino seara e que eu gosto cenário. muito. Eu vou deixar você você estava concluindo o Hã. pensamento, porque essa seara de audição é uma seara Hã. que eu gosto muito de falar. E aí tem muito essas falas, assim, no: "Ah, porque a gente tá protegendo vocês com figurino e cenário". Eh, Me protegendo com Pô, tem figurino e uma vez cenário é muito que eu foda. fiquei puto, que eu fazia um espetáculo e eu tenho uma ligação muito forte com a galera do backstage, que acaba virando a nossa família, né. Pô, eu É, tô no teatro há 13 anos, quanto tempo você eh, tá fazendo essa peça, por exemplo, agora? Já há quanto tempo você tá no do Rock Roxy? Santo há quase 2 anos. Tipo assim, Fez 2 anos de trabalho. há 2 anos você vai entrar pela Com cochita, fica ali fofocando com um brother que vai puxar, sabe, tipo, é uma família. Não, De quinta a completamente. domingo você vê essas pessoas. E eu sou muito das panelinhas, assim, então quando eu tenho a oportunidade de, indicar a pessoa, Uhum. pô, eu tenho amigos mesmo do backstage que fazem teatro comigo há muito tempo e que são pessoas que são minhas parceiras, tipo Sim. Claudinho, o Galo, a Aninha, assim, são pessoas que estão na minha vida há muito tempo, que me apoiam desde o primeiro espetáculo que eu fiz, e que se eu tenho a oportunidade de indicar eles pra estar no backstage, eu vou indicar, porque eles são Óbvio. fodas, eles são excelentes profissionais. Eh, por que eu estava falando disso? Calma aí, deixa eu falou do backstage. Não, e aí uma vez, num espetáculo que eu fazia, tinha um número, eu usava uma bota caríssima, e aí tinha um número que eles queriam fazer uma manifestação, assim. Aí eu fiquei assim: "Cara, eu não vou fazer esse número não". Aí todo mundo: "Por quê?". Aí eu parei o ensaio e falei: "Cara, porque a gente não consegue lutar contra as desigualdades que tem aqui dentro desse próprio O espetáculo. catering. Uhum. Pra que a gente tá querendo fazer uma coisa estética num palco, num espetáculo que não tem nada a ver com isso?". Aí deu uma merda, porque o coreógrafo ficou
tenso, aí a assistente de direção foi conversar comigo, falando, mas qualquer oportunidade de se manifestar, falei: "Gente, a minha bota custa mais caro que o salário de muita gente que tá dentro da produção". Deu uma merda grande, assim. E aí o ensaio parou, aí teve uma que chorou por causa de algum outro problema que estava acontecendo, e aí, faltavam 3 dias pra pra estrear o espetáculo. Aí falaram: "Mas se você que não quiser participar, não tem problema". Eu falei: "Não se trata disso, eu não tô me recusando a fazer uma cena, eu tô falando que essa cena não deveria existir", Uhum. mas é pouco, mas é isso, assim, você fica nessa Não, mediação cara, eu maluca. passei por coisas assim, do tipo, vamos fazer uma peça sobre Rio de Janeiro, nã-nã-nã-nã. E aí do nada, quando você vê, tá o elenco, né, majoritariamente preto, ensinando e dizendo como deve ser a cena, e reescrevendo a cena, e coreografando a cena. Aí teve uma hora que eu até pensei assim: "Poxa, devíamos estar ganhando, né, pra fazer essas outras partes de trabalho que não eram nossas". Fora questões de tu assunto às vezes que uma coisa que eu escutei em 2022, isso aí não tem problema nenhum de falar, que foi o do Clube da Esquina, que deu muito problema interno, muito mesmo. Eu fui Desde um que taquei rei de cabeça. claro, e É. sabe qual é o mais doido dessa história? Porque, pra quem não sabe, eu fiz o musical do Clube da Esquina, Os Sonhos Não Envelhecem, eu fazia o Loborges, e a gente contava a história do Clube da Esquina, que naturalmente tem o Milton Nascimento como uma grande figura central, e aquela galera toda em volta dele. E basicamente era o Lô e o Bituca que fizeram o álbum Clube da Esquina. De primeira, eu lendo, né, já ator, fiquei assim: "Poxa, caramba, o Lô é tão grande na história da música, mas aqui ele parece um", enfim, já fiquei meio tipo, é guinho de ator. Quando a gente chega pra fazer a leitura, né, que a gente conhece os Esse ator é atores, muito bom, né, porque tem isso também, pra muitas vezes, sei contar a lá, história. novela, até novela e tal, você vai conhecer as pessoas normal, no primeiro dia de trabalho. Aí tu Sim. chega lá, tem milhões de pessoas que você não conhece, aí te lendo da peça, e eu, pô, sou estudioso, gosto muito de Milton Nascimento, fui pesquisar quem estava ali perto. E eu notei na minha cabeça, falei: "Pô, não tem um personagem do Naná Vasconcelos, o do Robertinho Silva, Laíde Costas, Se Uhum. Você Não Me Queria", é uma das melhores vozes viva ainda. E aí eu lembro da galera da produção interna falando: "Não, porque, a história do clube é essa e tal", eu falo: "Não, mas existem esses personagens". E aí eu tentei apelar pra gente poder botar eu e mó galera pra, tipo, o elenco inteiro meio que se uniu falando: "Cara, a gente precisa ter mais gente preta no palco", tá tipo, que nem alguém comentou que eu achei maravilhoso, eu curti, sei lá, Clube da Dinamarca. Achei genial, pô. Porque, cara, tinha o Thiago É, Barbosa e uma sim. porrada de gente branca. E aí eu lembro de falar assim: "Ó, tá bom, vocês não estão achando que tá errado? Ok, a gente tá deitado num trilho de trem, ninguém amarrou a gente. A gente tá aqui deitadinho, e tem um trem chamado cancelamento vindo. E Uhum. a gente tá parado aqui. Vocês podem resolver essa situação". Aí beleza, o trem veio, a gente foi atropelado pelo cancelamento, e aí na hora o mais engraçado é isso, quem recebe o hate? Não são as pessoas que contrataram esse elenco, não foi quem escreveu a peça, são os atores todos. É, mas sobretudo, o Thiago, né. É, e o pior, o Thiago Isso. Barbosa, o cara preto que faz o Bituca, ele sofreu mais hate do É. que todo mundo. E isso na real, que eu fiquei muito Eu fiquei revoltado eu que fiquei ninguém tomou partido de falar: "Eu sou o dono deste projeto, a culpa é minha". Não é. façam isso com o ator. Gente, nem sei quem tá produzindo, tô me queimando aqui como uma pessoa aleatória, mas é Não, nem isso, eu produz acho que teatro musical. mas eu acho Mas que é porque é foi importantíssimo isso, falar. um assunto super importante, Lógico. assim. E aí todo mundo ficou: "Ai, mas estão tacando hate no teatro". Cara, quem produziu esse hate foi a própria produção do espetáculo, Exato. E sabe qual é o entendeu? pior? Maravilhosa Claudinha, amor da minha vida, Eliseu. Estava lá perto na hora e ela super entendeu a gente. E eu não sei se foi ela ou se fui eu que falei, eu não lembro, não quero também atribuir essa fala exatamente à Cláudia, não posso dizer. Mas eu lembro de ouvir ou de falar algo do tipo: "Cara, você não tem uma pessoa preta na produção. É claro que isso vai acontecer. Você não tem uma pessoa preta escrevendo, você não tem". É. É claro que esse tipo de coisa vai acontecer, porque não tem, a que nem você falou, o seu meio de pessoas não tem esse tipo de gente, você não tem esse tipo de diálogo. Essas pessoas, e aí do nada, depois eu vou fazer um outro projeto também, que você vê uma fortuna sendo gasta com pessoas para ensinar racismo para o elenco. Cogitaram isso, aí eu falei: "Olha, desculpa, mas acho que ninguém aqui precisa dessa aula. A gente que está incomodado, a gente que está querendo mudar a situação, vocês que talvez precisem dessa aula". E aí, eu acho sim que é importante falar sobre isso, porque, pô, às vezes fica muito, eu sinto que toda vez que, principalmente em musical, quem toma porrada são os atores. É. É quem tá ali mostrando a cara a tapa.
E é muito escroto, porque, tipo, pô, você já tá apanhando os caralho, ainda não recebe um salário pra mim, isso é fato, isso é o Cadu que tá falando, né? Eu acho que o salário geral, médio, dos atores e atrizes de musical, sejam iniciantes ou não, é uma vergonha. O piso, o teto, o teto Uhum. não, o teto, dependendo de quantos De quem seguidores e você de quem é. você é, vai ser enorme. Mas é uma disparidade que às vezes eu vou ver no site ali, porque tem, quando é lei de incentivo, os caras vão ver. Eu sou ganhando Ah, isso é uma dica muito boa. 70, 40 e a outra ganhando 10. E às vezes até menos. Mas fala a dica Não, de maravilhosa. entrar no isso da Lei Rouanet, né, que Uhum. você tem o site da transparência, né, que Sim. é o Salic, em que você pode Sim. entrar e ver todas as notas que foram Não, emitidas pela produção, e fica eu acho que vale a crepe. pena, porque eu acho que de alguma forma você também se educa a produzir Sim. e você também, tem uma noção da disparidade salarial que tem dentro do próprio, espetáculo. Eu acho super tabu falar de dinheiro, em teatro, mas a gente precisa começar a falar Não, mais. e tem que deixar de ser um tabu. Para mim, trocar ideia sobre salário com seus colegas de trabalho ser um tabu é a tática perfeita que os burguesão capitalista querem. É, Não à toa, eles gostam de fechar contrato antes da gente até se conhecer. totalmente. Já deu merda em trabalho que eu fiz porque eu conheci a galera e a gente conseguiu. É, Falou, ó, eu vou pedir isso, é, vou pedir isso. é. Falem seus salários pros seus colegas. Ai, é porque a gente estava num assunto muito bom, mas é porque vão surgindo novos Ai, assuntos desculpa, bons. mas vamos voltar. É porque tem uma coisa também de salário Eu tô empolgado, que é desculpa. uma coisa que eu pensei, é que quando eu consegui comprar minha casa, né, e feliz, dia do teatro, juntei pra caramba, consegui comprar minha casa. E aí eu comecei a querer ter quadros da minha casa, e eu queria comprar quadros que fossem de artistas que eu curtisse, enfim. E aí eu comecei a pesquisar. E quando você vai comprar quadro, o artista plástico ele tem uma coisa que é muito interessante que o ator não tem, que é, ele dá o seu preço, ele fala: "Ó, o quadro custa Uhum. X reais". O ator não. Quando você fala assim: "Cadu, quanto você me cobra pra poder fazer um evento?" Aí você fica não, você fica constrangido de dizer, aí você fala: "Ai, será que é muito?" Aí você fala com todos os seus amigos: "Amigo, quanto você cobrou?" E aí o amigo fala o preço, você dá R$ 1.000 a Uhum. menos, assim, sabe. Cara, sim. O artista plástico não, ele fala o preço que ele quer. E eu acho muito interessante, né, porque essa relação também é muito inversa no nosso mercado, né, que é quando você passa para fazer um espetáculo, não é você que diz quanto você quer receber para poder fazer, aquela demanda de trabalho. É a produção que já chega com o dinheiro e fala assim: "Você vai receber Exato. X reais". E aí, você não sabe o que que você vai fazer, você não sabe qual é a sua quantidade de trabalho, você geralmente Exato. não lê o texto, você não sabe se você vai estar no palco durante 2 horas ou 10 minutos, então você também não consegue precificar qual é o valor do seu trabalho. Então você não sabe. Então a pessoa vai falar "X", e você vai ter que aceitar. E fora que eles acham que ba estão te fazendo um favor, te empregando. Isso eu Isso sei. pra mim me quebra ao meio, porque é sobre isso tudo. Eu estava agora há pouco tempo atrás eu fiz um filme em Porto Alegre. Foi uma experiência tão incrível, cara, foi tão bom, porque, tipo assim, a galera baixo orçamento, sabe, eu ganhei muito abaixo do que eu geralmente ganho por uma diária. Sim. Mas eu achei interessantíssimo o filme, quis fazer. E para além disso, cara, você vê que mesmo com baixo orçamento, as pessoas tinham uma atenciosidade do tipo assim: Sim. "Cara, eu vou fazer de tudo que eu posso para você se sentir bem nesse trabalho". Isso é o Claro, mais importante. claro. Eu sou, pô, filho de uma produtora e sobrinho de um produtor. Tipo, meu tio é produtor e eu já fiz peça onde ele botava do bolso dele a peça, né, ele estava produzindo e tal. E assim, por mais que a gente não tivesse ganhando um salário descaralhado, talvez, e era até bom comparado a muito salário que tem em musical, ele dava tipo assim: "Cara, vai ter um hotel muito decente pra você. Se você não tiver a uma quadra do teatro, a gente vai te dar transporte. Você vai ter É, dinheiro pra comer". e Eu já fiz trabalho que mandavam assim: "Vocês vão ficar um mês em São Paulo, toma aqui R$ 2.000 como ajuda de custo pra passar um mês em São Paulo. E sem hospedagem, sem transporte". E sem per dia, é tipo 2 contos. Toma, vai aí, você pode. É é, muito louco. E aí vem essa coisa do porque, por exemplo, eu fui reclamar com uma amiga minha, ela virou pra mim e falou: "Amigo, musical é assim". E é. aí eu lembro de gritar com ela, amor da minha vida, Ana Elisa Schumacher.
Amo. Eu lembro de falar assim, mas não pode! Temos que multar isso. Porque eu não sei se você sente essa vontade, mas eu fico assim, cara, talvez eu não veja isso, talvez seja meu filho com os amigos dele, mas, Nossa. cara, me dá agonia. Esse lugar de, como assim vocês não estão muito gratos por nós estarmos dando essa oportunidade? É engraçado. E devia ser uma via de mão dupla na maioria das vezes. Tipo assim, tô te dando uma oportunidade, mas eu também tô te dando uma oportunidade de você ter o meu trabalho aqui pra você. Não, mas eu não acho, eu não concordo com essa frase de que o musical é assim não. Mas eu Também queria só não. voltar um pouquinho no cancelamento, assim, do cancelamento do Clube da Esquina, porque é uma Vamos. pessoa que tá aqui muito hate. Eu amo. E eu defendi, tá? Por Não trás. só, não só em rede social, eu comentava nas festinhas, eu circulava atacando hate, e teve uma coisa que foi muito importante de tacar hate no espetáculo, é que E funcionou. eu cheguei, Contrataram é, 2 atores, o Gui e o eu que cheguei a uma conclusão também que era muito importante, assim, que não tem problema você falar mal, de uma estrutura, Uhum. entendeu? Mesmo quando você está inserido nela. Eu espero que daqui a 50 anos, quando a gente estiver fazendo uma porrada de merda também em relação a alguma estrutura que já está sendo vista de uma Ultrapassado. outra ultrapassada, que tenha alguém jovem que fale: "Isso está errado, Sim, vocês estão cara. muito equivocados, não tem problema você fazer esse tipo de coisa. Eu não tenho problema que critiquem algo que eu fale, ou que critiquem o meu trabalho, eu não tenho problema com isso, e a gente não deveria ter problema. Isso não Uhum. deveria virar uma ofensa pessoal. Isso, na verdade, deveria virar uma motivação para a gente tentar refletir sobre o que está acontecendo, até para Construir. falar: não, Uhum. eu escolhi o elenco que eu quis e esse elenco que eu quero falar. Essa é a mensagem que eu quero passar. E é isso. E o meu principal hate era que, assim, tinha um discurso de falar assim: não, é porque a gente queria que o elenco criasse identificação imediata com o público. E só tinha Cara, pessoas brancas na vida do Milton Nascimento. E eu pensava assim, gente, essa é uma justificativa muito furada, porque teatro, assim, demora 5 minutos para você convencer de qualquer coisa uma pessoa. Então, para, isso é um assalto. Acabou, todo mundo já comprou e já entendeu que você tem uma arma. e para você Bora. também é mostrar o que esteticamente representa aquele espetáculo. Então, Uhum. se eles quisessem fazer o Clube da Esquina só com mulheres, eles iam conseguir. Claro. Em 5 minutos, se fosse bem dirigido, se tivesse uma abordagem textual que fosse interessante, iam conseguir fazer com que a plateia absorvesse a mensagem que eles estão querendo passar. Então, eu fico muito nesse lugar, assim, questionando. E teve um um amigo nosso que ficou muito ofendido, porque, cara, tem um amigo meu que é porra louquíssima e que, assim, as pessoas acham que eu falo as coisas. Esse meu amigo, ele fala Eu sei quem é. sem menor Eu adoro, filtro, eu sem o adoro. menor filtro. E ele fez um comentário, assim, muito irônico, e teve um amigo nosso do elenco que ficou super chateado, que ficou virando a cara pra ele, assim: "Amore, na real, você tá fazendo parte da estrutura também. Então, assim, no máximo o máximo que você pode fazer é tentar, de dentro pra fora, mudar. Não conseguiu, precisa muito da grana, cara, vai ter que tomar porrada, Teve uma pessoa só, eu não vou lembrar quem, não sei se é essa pessoa, que fez um comentário sobre 2 pessoas do elenco, tipo assim: "Ah, fulano se diz tal, 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 mas tá ali fazendo". Não, esse não fui eu não. Não, 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 mas esse comentário me pegou porque foi tipo, calma, aí também eu acho que já tá indo pra mira pra um lugar errado, porque é uma pessoa que trabalha também no meio, mas não teve foi um leão com 2 pessoas do elenco. Mas no comentário é um gatinho com a galera de produção que tinha ali Ah, e é. com outras pessoas problematicíssimas, porque quando eu falo dessa problemática do clube, vocês viram a parte de fora ali, que já é Claro, bad pra caralho. claro. De dentro era pior. A gente ouviu de grande iluminador consagrado, não vou Cara, dizer nome, sem sacanagem, deixa a gente 5 coisas horas racistas, mano. aqui, A gente tinha e processado. a gente vai se queimar com todo Mas mundo, esse cara eu já me queimei, porque eu todo fiz 2 mundo. peças com ele e ele foi racista nas 2. Tipo, falando, sabe, com uma fazendo uma piada sobre a Etiópia de um jeito muito merda, e da outra vez falando: "Não, quando o neguinho começa a dançar e vai pra cá". Eu fiquei: "Neguinho?". Fui falar com a galera da produção, falei: "Como assim? Ele não pode se referir ao ator
do jeito que ele quer, que ele nem conhece, como neguinho. Se ele não... Ah, mas são muitas pessoas. Eu falei, o cara que tá fazendo aqui a checagem do microfone, o raio-x, o RX, o RX, esse maluco, ele tem ali uma plaquinha, ele fez questão de imprimir a cara o carômetro de todo mundo. Por quê? Porque ele minimamente tem uma tendenciosidade de, eu não conheço essas pessoas, eu vou Sim. trabalhar, eu preciso, opa, fulano, ciclano, beltrano. E aí nesse dia eu lembro desse menino de 19 anos assim, tremendo, de medo. Claro. De medo, porque ele não tem poder nem tamanho nessa estrutura. E aí, nesse lugar, eu fiquei tipo assim, pô, eu nunca fico puto com o elenco que tá fazendo a parada. E digo isso porque, muitas vezes, no caso lá especificamente do Clube da Esquina, o elenco foi quem conseguiu, inclusive, colocar as pessoas pra trabalhar, porque se dependesse da produção, eles não estavam nem aí pro cancelamento. Eu lembro que a pessoa que escreveu a peça botou assim, entra Duca fantasiada de Índia. Aí eu lembro de fazer, tipo, galera, acho que tem 2, 3, 4, 5 problemas, assim, nessa pequena frase. Tipo, e era nada, tá? Era uma cena onde ela entrava, tipo, tadinha, de fantasiada, de qualquer coisa de carnaval, olhava pro boy e falava, oi, e saía. Não tinha uma coisa de, aquela menina de indígena e tal, não sei o quê. E já tava escrito Índia. Ela escreveu, entra fantasiada de Índia. Aí eu lembro, juro por Deus, de falar, não pode ser outra coisa? Lá, de pirata, de não sei o que, ela, cigana! Muito bom. Muito Aí eu bom. fiz assim, cara... Muito Eu digo bom isso porque tem aquela coisa meio clássica, né, do não odeio o jogador, odeio o jogo. Eu acho que é cuidado com essa frase muitas vezes, porque ao mesmo tempo também eu já ouvi muitas histórias de muita gente que vai ser protagonista em musical e é ator ou atriz gigantesco, e não se incomoda com estar ganhando 190% acima do valor das outras pessoas. E muitas vezes, para além disso, não toma um partido. Porque Sim. em vários trabalhos que eu fiz depois de ter feito novelas e tal, eu entendi que eu estava ali preenchendo o lugar do eles querem um ator que faz novela e tal. Porque isso rola Sim. muito em musical Sim, também. sim. Tipo, a pessoa que tem seguidor, a pessoa que faz Sim. novela. E eu acho que isso tem um dever também, tipo, cara, sim, se eu tô aqui nesse lugar, eu tenho essa voz, vamos fazer, vamos bater de frente. Na época do negócio de São Paulo, que eu tava contando, rolou de chegar eu e as outras 2 pessoas que estavam de protagonistas e falar, então vamos pular que a gente não vai fazer? Se não aumentar pra todo mundo? Isso é uma coisa mais rara. Porque não tem muito isso hoje Eu em tenho dia. opiniões muito divergentes sobre esse assunto. Primeiro é assim, os produtores estão putos comigo por causa dos vídeos. E eu recebo, cada semana eu recebo uma mensagem de um produtor assim, falando: você não deveria bater em quem gera oportunidade de trabalho para as pessoas. Pablo Marçal te mandou isso? Não, assim, juro. Assim, Parece, tá? aí manda isso, aí para de me seguir, enfim, uma porrada de coisa. E tem uma frase que a pessoa fala assim também, mas você deveria falar também dos atores, dos elencos. Aí eu fico, fala você, porra. Vocês já fazem isso? O que eu vou falar? Abre a tua câmera e faz um vídeo falando mal dos atores. Eles queimam a gente em tudo quanto é canto. Enfim, e aí isso é uma coisa. E eu sempre falo vídeo, geralmente não falando dos atores. E nos comentários tem muitos atores falando assim, gente, Tauan, mas calma lá, também tem ator que é filha da puta, que não que é aquela pessoa que é extremamente política e que não vai se posicionar, que tá uma merda o entorno, mas que ela é a protagonista e ela não tá nem aí pro Alguém entorno. fala mal disso, eu tô E- afim de... né? Não, então assim, eu provavelmente não vou apontar esses dedos, o dedo pra esse ator especificamente que tá, mas eu reconheço que existe também essas pessoas. Porque eu acho que É, é um pouco o que você falou. Se eu tô ganhando muita visibilidade, eu preciso dar alguma coisa em troca disso. Eu já tinha falado isso, não sei se foi aqui em outro podcast, mas eu sempre falo, pô, mano, se eu tô ganhando dinheiro, se eu tô ganhando sucesso, pessoas, trabalhos, por conta das pessoas que estão não só me seguindo, mas acompanhando meu trabalho, seja na TV, seja no audiovisual, seja no teatro, sim. eu, Cadu, não tô falando que é uma regra, mas eu sinto que eu tenho algo para com essas pessoas minimamente. Claro. E é aquela coisa meio brechtiana mesmo, de, pô, se tu tem alguma coisa de interessante pro mundo, é um crime você esconder isso. É. E, foda-se, eu acho que é interessante algumas coisas que eu tenho pra falar. Muita gente não acha, tá tudo bem. Mas tá tudo certo. E foda-se, tá ligado? Porque é isso. Ao mesmo tempo eu penso, sabe quando tu vê aqueles vídeos de um Nicolas Ferreira falando, pô, mulher mais de 30 não é pra casar. Esse cara tá postando vídeo, pô. Sim. Por que a gente não vai postar? É. Por que você é um cara que, pô, tem horas e horas de voo de teatro musical, vê de dentro a parada, tem um senso de humor muito bem aflorado, sabe fazer os vídeos muito bem, por que não, tá ligado? É.
E é claro que esses produtores não vão querer. Essas produtoras, essas pessoas que estão, né, com dinheiro na mão. E você sabe quem é você, a gente não precisa falar nome, vocês sabem quem vocês são. Não, e é bom que você vira meio que uma central de atendimento, assim. Então, qualquer lugar que eu vou hoje, tem uma pessoa, sei lá, uma festa, tem uma pessoa meio bêbada que fala pra mim, cara, eu vivi uma situação. Mas eu acho que é gostoso também Claro. você também se tornar uma pessoa pessoa que quer dividir algo que é uma vulnerabilidade dela, assim, sabe? Então, mas é interessante isso. Cara, eu acho, porque. É, Fala. uma coisa que só que eu acho, eu concordo completamente com você. Eu acho que a internet também é um espaço a ser ocupado. Eu vejo mesmo muitas pessoas da área, principalmente do canto, da música, do teatro menos, mas falando muita besteira. E eu vejo amigos meus que têm muita propriedade, que têm autoridade de verdade, que poderiam estar falando e não estão. E eu incentivo muito as pessoas. E eu sei que é uma coisa tóxica, né? Porque, porra, às vezes o cara gosta de trabalhar só com teatro, aí você fica, mas Sim. tem que fazer Eu vídeo. adoro os vídeos Faz do sim, Rodrigo também. também, Acho maravilhoso. maravilhoso. E a Vocês gente. fizeram uma época vários juntos, não? Na verdade, eu comecei a postar e eu falava, cara, Nice, tem que fazer, tem que fazer. E aí a gente começou a meio que postar junto Uhum. e trocar a partir disso. Então, mas tem a Ingrid Klug também, que eu Sim, amo, que é assim, minha maravilhosa. atriz preferida. E eu fico, tem que fazer, pra todo mundo, tem que fazer justamente pra ocupar esses espaços. Mas eu entendo que também tem essa toxicidade, né, de rede social. Às vezes você não quer fazer, você só quer fazer o seu trabalho no teatro e tá tudo bem também. Mas a minha surpresa dessa temporada agora de vídeo que eu tô fazendo é que eu tô conseguindo trocar com muitas pessoas que eu admiro muito no teatro. Uhum. E eu percebo que é uma mudança mesmo de paradigma da relação, porque o teatro sempre rejeitou muito a internet, né? Sempre falou, não, porque a internet não soma em Sim. nada. Né? E até hoje as produções se reduzem a postar um cartazinho com uma publicação patrocinada, só que eu acho que é insuficiente. Eu acho que existem outras possibilidades de você lidar com conteúdos falando sobre teatro, sobre arte e cultura nas redes sociais, que não necessariamente é uma coisa que só que anula, né, o teatro, né? Sim, eu tenho a sensação de que as páginas de teatro, parece que elas estão em 2021, sabe, fazendo post. Aí quando a gente vai em 2030, vai parecer que elas estavam em 2026. Eu É, sinto que tem uma rejeição que até certo ponto é interessante, mas ela não pode, se ela se propõe a estar nesse exato. lugar, ela tem que estar. E É. aí por que não estar de um jeito legal, sabe? Pô, o Gregório tem uma coisa muito maravilhosa que ele falou uma vez, que ele falou uma vez, é como se ele só falasse uma coisa maravilhosa Aham. uma vez, ele fala sempre coisas muito maravilhosas. Mas ele tá falando muito disso, de como ele dá o dinheiro dele do teatro pra Meta, porque ele precisa necessariamente colocar o cartaz lá e gera algum resultado, né? Mas Claro. como a gente se tornou muito dependente disso. Mas ao mesmo tempo eu fico vendo, assim, gente sem autoridade falando de assuntos que muitos amigos meus conhecem pra caramba e que não estão lá. E que pode ser uma opção realmente não estar, eu acho que tem que ser. Mas eu acho que é muito importante também Uhum. se você tem algum tipo de predisposição, falar, fazer. Porque, porque Eu senão. acho. Cara, por exemplo, eu eu acho que é tão séria essa parada do ter propriedade pra falar, porque, por exemplo, alguns vídeos que eu posto de vez em quando falando alguma coisa, eu fico assim: "Nomes, por que que os nomes da tangerina são assim?". Tá ligado? "Ah, Sei. Cadu, por que que você faz essa coisa mais fútil aí? No teu podcast você fala mesmo que pensa". Eu falo: "Cara, porque aqui eu consigo fazer um pouco isso, ter esse diálogo, porque a gente tá aqui numa conversa, Sim. né, e fica um lugar mais despretensioso, então também não é uma coisa meio, estamos aqui no momento autoridade do teatro musical 1, autoridade 2. Não, e ao mesmo tempo eu não tenho autoridade para sair falando certas coisas de política que eu penso. Eu dou muito minha Sim. opinião, curto É. às vezes num story a respeito de alguma coisa, e defendo, e gosto de estar com a galera, e chamo os convidados para cá, tipo, sei lá, Sim. cara, ao invés de ficar falando: "Gente, por que que eu vou dizer para vocês porque que o Glauber é isso e aquilo". Não, eu chamo o cara aqui, sabe. Sim. É porque eu criei esse ambiente muito para isso também. E só pra gente já ir encaminhando para o final, tinha um negócio que eu queria muito falar com você aqui, que se chama audição. Meu assunto preferido. Cara, por quê? Porque a audição sempre foi uma coisa muito difícil, Uhum. sempre foi um lugar desafiador, sempre foi um lugar onde você é colocado em xeque, né, em teste, literalmente. Só que de uns tempos pra cá,
isso começou, na minha opinião, a ficar 4 vezes mais difícil. É, Porque agora você tá fazendo isso pro Instagram da página da peça. isso eu acho absurdo. Mas eu vou agora dar técnicas de como você fugir do vídeo da audição. A primeira é você falar um palavrão, assim, muito grande, assim. Você falar: "Ai, gente, achei a audição foda, acho que o musical vai ser do caralho, vai tomar no cu, eu quero muito fazer parte disso". Aí você vai ser sempre cortado do E vídeo. no meio do canto? Porque às vezes eles postam você cantando. É, aí a outra coisa também que é uma boa dica, é você se você tá fazendo um trabalho autoral, você ir com a camisa do trabalho que você tá fazendo. Porque quando te filmarem, já vão divulgar a peça que você tá fazendo. Boa! Eu Ou não vão nem postar, né, pra não divulgar de Ou não graça. vão nem postar. Ótimo. Mas, eu quando vejo a câmera já faço alguma coisa muito louca que eu sei que eles não vão postar. Mas é muito invasivo, né, gente? Muito, gente. Eu acho que isso devia É ser lei, pô. muito invasivo, Lei. muito, porque é um lugar que você está extremamente vulnerável, você não faz ideia do que você está fazendo, você está lidando com todos os tipos de rejeição que você teve na sua vida inteira e tem uma câmera na tua cara te filmando. E a sensação que me dá, quando você vê muitas vezes, não todos, tá? Mas muitas vezes você vê aquele open call, né? Que você fez um vídeo maravilhoso explicando os termos e open call, como é que você explicou? Que eu achei maravilhoso. Ah, faz tanto vídeo. Sei lá, mas era basicamente É. assim, é uma desculpa pra virem aqui divulgar a peça de Tipo, uma fila vocês. Era uma coisa gigantesca dessa. que Uma nunca fila vai passar gigantesca. quem fez a audição fechada. Exatamente. E aí é muito louco, você fica assim, pô, cara, isso devia ser muito, muito proibido, tá ligado? Muito. Você utilizar, não só em lei e tudo mais, mas moralmente falando, cara, isso devia ser tipo assim, cara, que susto, vocês fazem isso? Tipo, quase igual a galera tá fazendo agora com a Casa TV, com bet, não sei o quê. É. Devia ter isso, porque, cara, você tá pegando o sonho de 200 pessoas, Sim. você tá botando esse sonho Ainda tem espremido, esganiçado durante 8 horas, muitas vezes. As Ainda pessoas tem ficam lá 8, isso. 6 horas. Você perde uma diária sua do seu trabalho, você pode perder, às vezes, um dia É, de trabalho a seu. gente não precisa falar também sobre caixa teste, ou a importância do caixa teste, Que foi limado de tudo, limado extinto, completamente. porque eu acho que isso ia ajudar as produtoras de elenco serem mais criteriosas na hora de selecionar para uma audição. E até Eu quem vai acho fazer audição vai com você vai para outro estado, e aí você não recebe absolutamente nada por isso, e por aí vai. Eu acho que, são discussões que são muito importantes e mas é isso, cara, a audição pra mim é um ambiente extremamente traumático, eu já fiz um vídeo, falei várias vezes sobre isso, de como é impressionante que a pessoa que tá dentro da sala não conhece o seu trabalho, mas do lado de fora você fala com Certo. todo mundo, e aí tem e aí tem um descompasso entre, cara, por que que as pessoas do lado de fora se conhecem e por que que as pessoas do lado de dentro não conhecem você? Porque elas não estão indo ao teatro, basicamente, entendeu? Sim. E porque elas não estão consumindo, na verdade, arte de uma forma geral, tá? Eh, e Eu acho eu que é um acho descaso mesmo, acho que é uma economia que sempre cai pra corda fraca. eu Em acho assim. tudo da indústria musical, isso me incomoda muito, e eu acho que em todas acontecem isso, a corda sempre É, vai arrebentar pro lado mais fraco. você não tem acesso ao nome das pessoas que vão estar na banca. E isso, na verdade, te vulnerabiliza muito como artista, porque, cara, tem diretor que hoje em dia eu não quero fazer trabalho mais. E aí você chega lá, tem um cara na banca, sabe? Não tem. Pô, e isso está muito associado também com gestão digital da parada que quer divulgar o diretor depois da audição, o diretor musical. Não, cara, tipo, Uhum. tem você como o musical faz muito isso, mas eu acho que isso já é de uma forma geral, a indústria cultural, ela quer tirar a autoralidade do ator, né. Então, o máximo que ela puder de desvincular isso, do processo criativo, ela vai fazer. Então, tem cartazes que hoje em dia não sai o nome dos atores que estão fazendo o espetáculo. Loucura. E isso tá na lei do artista, né, que o ator é um ator, ele faz parte do processo de criação e que ele precisa Uhum. estar no cartaz, e precisa estar o nome dele lá. Então, assim, quando você fala, você não lê o texto antes de fazer o Sim. o teste, então você não sabe do que o espetáculo tá falando. Você pode não ser você pode Exato, não concordar, não gostar. você não tem acesso a absolutamente nada artístico, assim. Você não audiciona o diretor, né. Você não É, chega lá e fala: "E aí, o que que você tá pensando pra esse personagem?". e vende, né, amigo?
vende muito essa imagem de olha quantas pessoas vieram testar. A gente escolheu minuciosamente a Ai, dedo as mesmas 10 pessoas. pânico de colocar assim, mais de 3.000 materiais recebidos. Que pena, né? Que Cara, que pena que você pena que como tem mais de 3.000 exato, é, atores e atrizes dedicando tempo. Que é isso, que poderiam estar sendo dedicados para gravar um negócio seu, para fazer um projeto seu. exato. E assim, a provocação ainda é maior. Se você se acha pra caralho como produtor, você acha que tá dando oportunidade de trabalho pra alguém, você tá falhando, porque você não tá conseguindo dar trabalho pra essas 3.000 pessoas que estão indo fazer Exatamente. audição. Cara, mas Então, é porque volta aquela coisa, é um favor que eles estão te dando de você é. poder fazer esse espetáculo. Várias vezes eu lembro que uma vez foi o Léo Bahia que me falou isso, eu falei: "Caraca, João", realmente ele falou: "Você sabe que o sonho de montar esse espetáculo não é seu". A gente estava meio puto com a peça, eu falei: "Como assim?" Ele: "Você tá adorando o que tá fazendo, você vai entregar de corpo e alma, você vai entregar a sua arte pra eles, a sua criação, mas você não acordou um dia e falou: 'Eu quero fazer uma peça sobre isso, 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 isso'". Quem quis fazer uma peça sobre nã a bruxa verde que voa e os caramba, foram vocês. E para fazer essa peça você precisa de iluminador, você precisa de diretor e você precisa mais do que qualquer coisa, porque se acabar a luz do teatro e ter que usar o geralzão, dá para fazer a peça. Se faltar os atores, você não faz. Mas você não fica enchendo o saco mesmo assim durante o espetáculo? Eu fico a beça. Caralho. Eu falo: "Ah, gente, não tem como fazer isso não. Não tem como", sabe, porque eu acho que uma coisa não exclui a outra, Não, né. tem coisa que eu fico, a própria peça agora que eu tô fazendo também. E a diretora foi ótima, a gente chegou nesse consenso que eu falei: "Não, não acho que esse cara aqui termina legal não, pô. É. Olha o que essa história tá contando, olha o que a gente tá Ah. querendo dizer, pô, se a gente tá E querendo passar algo". outra dica agora pra câmera. Se Hum. você tá fazendo uma sugestão, uma proposta, que é muito consciente artisticamente do que você tá querendo passar para o espetáculo, pode ser a coisa mais absurda do mundo e pode ser uma crítica muito severa ao que tá sendo feita. Não vão encarar isso como uma coisa ruim, profissionalmente. Uhum. Agora, se você tá fazendo uma sugestão, e eu tô falando isso de artista para artista. Agora, com gestor é sempre Sim, uma foda. Você vai sim. falar: "Ah, eu não acho que o espetáculo tem que ser desse jeito". "Ah, mas então monta o seu próprio espetáculo". Gente, não é sobre isso. Não, e tem uma coisa, eu fiz um desses musicais, teve um que eu fiz, eu falo assim pra não ficar falando. Não, Quando eu também faço tem né. tendência a falar absolutamente tudo, Mas meu nome, basicamente mas me deram uma caneta e um papel e falaram: "Isso aqui, o bagulho é um original, Broadway, você tem que fazer o seu roteiro". Aí eu: "Hã?". "É, pra que outros atores possam pegar e gente fazer". do céu, Eu hein. juro que eu respondi, eu devo ter sido o cara mais chato do mundo, eu respondi: "Não, pô, eles que fazem o deles". "Ah, não, mas você tem que fazer o roteiro da peça". Eu falei: "Que roteiro da peça, gente?". Eu entendi que tem isso, né, uma padronização, Cara, muitas vezes de movimentação pra não perder a essência da parada. não, uma vez um diretor chegou com um questionáriozinho pra mim, pra eu fazer. E eu inclusive um diretor que eu adoro. E é um diretor de São Paulo, estava dirigindo uma peça no Rio, ele deu o questionáriozinho, e ele ficou muito frustrado que ninguém entregou, porque e eu fiquei assim: "Cara, eu não faço ideia do que eu faço durante o espetáculo, se bobear". Não, e tem uma coisa às vezes E também. e te entra por onde você entra, por onde você sai. Quem não, eu acho super eu acho que é importante de alguma forma. Ai, não sei, não Eu sei. acho que Aí é eu acho opinião que muito própria, eu não, sei eu que funciona sei. assim, mas eu acho tipo, pô, isso Não, mata. eu amo marca. Shakespeare não colocou lá assim: "Agora Romeu ajoelha". Não, eu sei, mas eu assim, como diretor, eu gosto de marcar as coisas. Meus Sim, espetáculos são super marcados, e eles são marcados justamente para não parecer que eles estão marcados, eu adoro. sim. Então eu gosto dessa coisa metódica de que você, você sabe exatamente o lugar onde você tá, e, mas eu acho que isso pode engessar também o espetáculo, Pra mim só sabe. faz isso. Pô, eu fiz um Então que espetáculo isso, como é que hã. desculpa, é porque como é que vem com um negócio pronto? Não, Que eu vou ter que fazer o meu trabalho é esse, porra, criar. eu fiz um É, espetáculo em São Paulo que eu peguei o livro com a mão errada, com a mão errada, que eu até pegava com a mão direita, eu peguei com a mão esquerda, o que é muito simbólico inclusive, e a diretora Resende falou assim: "Não pode pegar com a esquerda". Aí eu falei: "Entendi tudo, eu entendi cara, você tudo. acha que eu até sei quem é essa pessoa, tô brincando. Não pode pe", não sei, não sei.
Porque aconteceu comigo do... Não pode pegar com a esquerda. Eu falei, eu tô entendendo o que você tá falando. Eu só tô afim. Não, e para além do símbolo, tem que pegar com a direita, cara. Tem que pegar com a direita. Você não pode de jeito nenhum. Tá louco? Pode. Cara, aconteceu uma parada comigo também, que era com o Bruninho Boyer. Vozinho da minha vida. Ele tava fazendo um ensaio pra, se caso ele precisasse fazer no meu lugar, né? E aí, eu lembro que, sei lá, tinha uma cena de janela que eu tava fazendo uma coisa meio assim. Aí ele fez assim. É. Aí eu lembro que eu tava assistindo o ensaio, aí a diretora residente falou, não, o braço é assim. Aí eu falei, entendi tudo que tava acontecendo, eu falei, eu gostei mais assim. Acho que na real eu vou fazer do jeito que o Bruno tá fazendo. E fiquei fazendo isso toda hora. Eu ficava, não, que saco. Aí tem uma hora que eu falei, deixa ele. E eu lembro que essa pessoa brigava comigo porque eu não chegava pra aquecer. Não. E aí isso me deixava meio louco, porque eu ficava assim, olha, meu compromisso com vocês é a partir das 6 da tarde. Porém, é horário de chegar das 6 para dar garantia para vocês que eu tô aqui, beleza. Peça era 8, né? Chego 6, tá tudo ok. Apesar de eu achar que não tem problema nenhum chegar às 6h30. Meu compromisso é estar pronto 7h30 no palco para fazer teste do microfone e passar o RX. Juro por Deus. E se você chega, foda-se, eu não tô nem aí pro que você faz. Eu fiz teatro mais tempo da minha vida do que teatro musical. Então era uma coisa meio, galera, a peça vai ser às 8 da noite. Se você não chega, foda-se, a gente vai comer o seu rabo depois de expor os caralho. Mas caralho, eu lembro que um dia ela chegou e falou assim, você não alonga nunca com a gente. Eu falei, meu amor, vocês dançam pra caralho. Eu não tinha um número musical. O meu personagem andava, parava e ficava, qual é, irmão, beleza? Sentava. Eu falei, pô, desculpa, eu malhei hoje de manhã, não quero ficar alongando, não sou obrigado a alongar, não sou obrigado a fazer roda. Tem essa também. Não, eu também tenho... Eu adoro fazer roda. Eu só não gosto quando vira uma obrigação de uma temporada de 2 anos. Desculpa, gente. E posso falar, eu acho que a gente precisa inventar algo melhor do que eu segura minha mão na sua. Mais chato pra caralho, mano. Não. Meu problema não é o segura minha mão na sua. É o meu cavalo que é voar. Não, é o Sou Perfeito, Alegre e Forte. Ah, vai se Esse fuder. pra mim... Parece a música Sou Perfeito, Alegre e Forte. Dá uma energia meio Vanessa da Mata pra mim, que eu não gosto antes da peça. Não tem problema, eu adoro Vanessa da Mata, mas antes da peça eu não quero essa energia. Cara, eu também tenho opiniões super divergentes em relação a isso. Eu acho que tem gente que é muito metódica, eu acho que tem gente que exagera, mas eu detesto quando é uma situação caótica, assim, também. Você pode fazer tudo e ao mesmo tempo ficou... Não, e fica geral aquecendo voz, todo mundo bonitinho com a voz aquecida, gritando ali, pô, peraí. Mas eu também, aquele, né, já que é pra se queimar, vamos. Eu sou contra alongamento e aquecimento. Eu também, faz quem quer essa porra. Eu tenho pânico de aquecimento e alongamento. Sabe por quê? Me dá um clima de escola, que eu acho que, inclusive, distancia a gente desse lugar de ofício. Não, Cadu, mas a gente tá errado. Eu sei. A gente tá errado, porque o nosso corpo precisa aquecer, alongar, a gente vai envelhecer e não vai conseguir fazer mais as coisas. Porque tem a linha mas eu tô consciente. Eu tô comprando barulho de envelhecer sem mobilidade, porque a gente precisava fazer, a gente tá errado. Não, mas eu sou contra. Mas tem um lugar meio, aquilo que eu tava falando com você antes, do Romário. Se você é um ator, que se você não aquecer sua voz, não aquecer seu corpo, você vai quebrar, você vai ficar afônico, vai ficar todo fudido. Beleza. Eu acho que funciona pra você. Se você consegue chegar no seu tempinho, meia hora antes, você faz um espetáculo maravilhoso. Pô, quando eu fazia o Traidor lá com o Nanini, era um espetáculo muito físico, eu precisava, eu tinha tecido. Quando eu não alongava, eu ficava fudido. É diferente, agora é um espetáculo que eu vou ficar aqui. Pô, caraca, não Mas não eu vou, também, não meu sonho é quero. chegar 10 minutos antes, Entrar, botar a roupa e entrar, mas a gente tá errado. A gente Não, eu acho que assim, você, jovem ator, não faça isso. Não siga nosso exemplo. Mas nem tudo que a gente vai fazer é incrível. Mas em compensação, muitas vezes eu sou o ator que todo mundo fica falando, ele é muito ali, do jeitão dele. Eu sou o ator que às vezes tapa o buraco do colega que tá super alongado e aquecido e esqueceu de entrar. Eu sou o ator que dá um jeitinho ali, você também deve ser. Quando cai um negócio do teatro, não para a peça. Uma coisa do palco. Quando o microfone falha, eu entro com o microfone na mão. E eu alongo e aqueço. Eu tô falando quando passa 3 meses de temporada. Depois do terceiro mês não tem mais por que alongar. Não, mas vocês viram que o Cadu fez uma coisa aqui maravilhosa. Ele, na verdade, ele tá justificando um erro com chantagem emocional. Ele tá falando assim, você que é o ator foda, que chega na hora, que se alonga, que se alimenta bem, que malha... Você tem que agradecer a mim que chega 15 minutos antes
E que bota um caco de merda e faça a galera rir. E que te retira do palco uma pena que caiu da sua cabeça. Isso é maravilhoso. Mas é isso. Não, eu não tenho problema com alguém olhar e falar, acho errado o Cadu não alongar. O meu problema é, meu irmão, eu tô pagando empresa, eu tô pagando, emitindo nota. Você não vai ficar, agora eu quero Luizinha. Não, se eu não quiser, eu não vou. O meu compromisso, de novo, tá na hora da checagem do microfone, tudo bonitinho. Não, pra mim esse é o corte. Eu e Cadu somos contra o alongamento e sobre a rodinha do... Você que alonga. É muito bom. Cara, e pior que eu dancei balé há alguns anos da minha vida. Cara, não é possível que você não consiga desenvolver essa disciplina. Cara, não é isso, não é que não consegue desenvolver a disciplina. Eu chegava atrasado, eu preferia ficar fazendo, tipo, torturinha na barra, meia hora do que ficar. Cara, eu detesto alongamento. Odeio alongar, não acho tenho. chato. Você tem esse aqui, assim, de... Tem Eu direitinho. Não tenho. Eu sou até alongadinho, tenho só nenhum. não gosto. Não gosto, não acho legal. Detesto. Não acho uma energia boa pra mim. Pra mim, energia boa pré-peça, deve ser mesmo que tu. Conversar pra caralho. E sabe quem faz isso? Dona Irene Ravache, minha avó. Minha avó adora ficar falando besteira e Jura? falando palavrão antes da peça. Fala pra caralho, fala. Ai, me dá uma soltada. Eu e nós temos uma história tão maravilhosa com ela. Sério? Temos uma história Qual? maravilhosa com ela. Ney? Hã? Você fez o Ney? Não. Não, eu fazia um espetáculo que tinha uma cena de plateia e ela foi uma deusa, porque a gente tava sendo muito cuzão. Quer dizer, a gente não. O que acontece? Sempre quando tem alguma piada, um contra-regra chega pra mim e fala assim, acho que você deveria botar essa piada. E eu fico sempre muito receoso, porque tem coisas que são muito ofensivas. E aí tinha uma que a gente chamava uma pessoa da plateia pra cantar, e o contra-regra falou pra mim assim, pô, você devia falar assim, nossa, era 2019, nossa, você cantou muito bem, parece a Vanusa cantando o hino nacional. Eu falei, não vou fazer essa piada de jeito nenhum. O Nice ouviu e falou, vou fazer. Foda-se. E a gente fez 200 sessões que a galera aplaudia de pé, assim. As pessoas riam compulsivamente quando ele falava isso. A gente foi chamar Irene Ravache para poder fazer a cena de plateia. O Nice falou isso, ela falou, não acho legal isso. Eu acho que a gente precisa lembrar da Vanusa nos momentos mais maravilhosos dela, porque ela foi uma grande cantora, muito importante para destacar a música brasileira. E aí todo mundo falou assim, Vovó às vezes tem dessa. Cara, maravilhosa! Maravilhosa! Eu olhava pro Nice e ficava. Cara, muito bom. Cara, essas Maravilhosa. histórias são maravilhosas. Eu tenho uma história com o João Teles. Sabe João Teles? Aham. A gente fazendo o Burrei, espetáculo com o Marco Nanini, os atores de Laura, bem pouco nesse pique. E aí uma atriz... Eu assisti o Bu e assisti o outro do O Traidor. E aí no Bu acabava, o João, ele tinha uma coisa muito fofa, que ele tirava foto com todos os atores famosos que iam, velhos, mas não postava não, ele tirava pra ter. E aí teve uma atriz maravilhosa, que foi, e ela já tava bem mais velha. E aí ele tirou uma foto com ela, aqui no Rio. Fizemos ali no Oi Casa Grande, sacou uma foto com ela. Depois a gente foi com a peça pra São Paulo, chegamos em São Paulo, essa mesma atriz foi com o marido dela. E aí ele chegou e falou, fulana, que legal ver você aqui de novo. Poxa, como é que você tá? Tô bem. E você gostou mais dessa versão ou da do Rio? Aí ela, hã? E aí de primeira, quando ela fez esse todo mundo já entendeu ao mesmo tempo. Ela não lembra de ter visto. Né? Segue o jogo. Só que o João não se ligou. O João, ele é muito gentil. Ele quis ajudá-la a lembrar. Aí ele, você viu a peça no Rio? Aí ela deu mais uma, ela falou, sim, mas a outra vez que eu vi a Rose Campos fazer foi com o Kaká em 1977. Aí a gente, todo mundo entrou em consenso, falou, ela não lembra mesmo que foi ver a peça, vamos seguir. Aí o João, não, você foi agora. Não, ele também merece tomar um... Você foi agora no Rio e tal, você viu a gente, olha aqui a foto, quando ele mostrou, eu juro que ela fez uma coisa meio, não tô lembrada. Cara, ficou uma situação de merda. Aí, juro, depois a parte aí muito engraçada. A gente tava no camarim, rindo pra caralho dele, falando, cara, você é um merda, você é um lixo, cara. Como é que você trata a sua avó, irmão? Olha o que você faz com as senhoras, com uma grande atriz dessa. E ele muito sem graça, que ele não tinha reparado.
Aí do nada ele vira falando assim, pô, tomara que ela não lembre disso. Cara, mas isso foi muito sensacional. Eu lembro dele muito sem graça, não conseguindo conter. E tem essas... Você tem alguma outra história, tipo, absurda, assim, de teatro? Você fala, cara, essa história vai pro... Muito, cara. Tem uma vez a gente fazia essa mesma cena de plateia e a Daniela Mercury foi. E a Daniela Mercury tinha acabado de casar, então tava tipo. Todo mundo tava louco pra conhecer ela, do elenco. E o teatro era assim, era uma tela que de dentro a gente conseguia ver quem tava do lado de fora, mas de fora não dava pra ver o. Então todo mundo ficou lá atrás da tela, né? Porque a gente foi chamar ela. E eu sempre tenho cagaço de chamar uma pessoa que é muito famosa. Eu sempre deixo essa responsabilidade pro Nice, que fala Parei aí. com muita tranquilidade. E aí tem duas histórias muito maravilhosas. Uma é que a gente foi chamar a Daniela Mercury e a gente fazia umas perguntas assim, aleatórias. Tipo, eu tava na época também da eleição era 2019 ali, uma época polarizada pra caralho. E aí eu perguntava sempre, uma pergunta de cunho político. Xuxa ou Angélica? Aí ela ria. Só que nesse dia, eu decidi, sei lá, inovar. Aí eu falei assim, uma música sua, A Cor Dessa Cidade ou A Cor Dessa Cidade? Ela, O Canto da Cidade. Cara, todo mundo fez assim atrás do negócio. Errei muito feio o nome da música. E ela querida depois, assim, ela super amorosa, mas assim, O Canto da Cidade. O canto, querido, o canto. E a outra foi que a gente fazia um espetáculo da década de 60, era nesse espetáculo que a gente fazia essa cena de plateia. E aí a gente recebeu o Eduardo Araújo lá. Aham. E todo mundo ficou zoando lá atrás, assim, porque o Eduardo Araújo também usa um chapéu de cowboy, Sim. assim. E todo mundo ficou falando assim, gente, vocês vão errar o nome, hein? O nome não é Eduardo Araújo, é Sérgio Reis, Sérgio Reis. E o elenco inteiro ficou falando pra gente sobre Sérgio Reis, Sérgio Reis, Sérgio Reis. Chegou na hora, a gente não lembrava o nome do Eduardo Araújo. Nem do Sérgio, tá ligado? Ficou só um branco. Não, a gente ficava Sérgio Reis, mas a gente sabia que não era o Sérgio Reis. Meu Aí a gente Deus. foi falar com ele, e aí foi um constrangimento. O Nice falou, gente, hoje a gente tá aqui com ele que dispensa apresentações. Genial. Foda-se. Eu tenho uma boa... Maravilhoso, que a gente vai falar todo mundo junto, tá? Caralho, que perfeito. 2, 3, Eduardo Araújo! Caralho, genial, Cara, genial. genial. Foda, muito foda. Eu tive uma situação que eu fiquei muito triste, mas foi engraçado. O Tadeu Schmidt foi assistir, né, na época, o Clube da Esquina. E eu fiquei felizão, pô. Eu falei, caralho, Tadeu, maneirão, Big Brother, pô. Uhum. Época do Sport TV também que ele fazia, o Globo Esporte, achava o máximo. E a filha dele é apaixonada por musical, uma Sim. querida. Ela foi ver e tal, foi muito legal. E aí tem uma coisa que eu tenho meio uma insegurança na parte do canto. Sou aquele ator que vai fazer musical que, tipo, canta a música mais fácil, Sim. de ser cantado. E eu tava cantando no Clube da Esquina. Você não soube acreditar, mas isso é tão normal, que é uma música que todo mundo gostava muito de cantar, e eu pegava e fazia. Já entrava em cena com o Tonton falando, nó, imagina o Mineirão lotado, só. E olhava pra plateia com ele. Falei, vamos olhar pra plateia sentir o Mineirão lotado. Aí sentava, imagina o povo batendo palma com a gente. Aí o povo começou a bater palma. E do nada, antes de eu começar a cantar, no dia que o Tadeu foi, eu tava muito rouco, eu falei, imagina se o povo começa a cantar com nós aqui. Nesse nível de rouco, aí todo mundo cantou pra gente, praticamente. Uhum. E foi irado. Só que ao mesmo tempo, eu chego em casa, Tadeu Schmidt bota a câmera e faz, fico aqui pensando, gente, certas coisas de musical que eu não gosto muito. Por exemplo, por que o cantor que tá ali pra cantar pede pra plateia cantar? Né, que eu em casa assim, ó. Muito bom. E eu tinha falado pra maior galera, tipo, cara, o Tadeu me elogiou. Muito bom. Porque quando acabou, ele voltou, porque a filha dele tinha falado comigo, mas ele tava meio longe, ele, não, pô, quero dar parabéns pro Lô, parabéns, que excelente trabalho, adorei, me diverti muito e tal. Cara, eu cheguei em casa, vi isso, e, tipo, só eu pedia pro outro cantar. Muito bom. E esse dia eu fiz em todas. Todas as músicas que eu tinha pra cantar, eu ia cantar alguma coisa, eu ficava, vocês! Foda-se, cara. Muito bom, cara. Eu adoro. Amo. Um tempo atrás eu recebi uma mensagem maravilhosa também, que era assim, Tauan, você é minha maior inspiração no musical. E eu também quero fazer musical e não canto. Eu já recebi isso. Amigo, eu já recebi isso. Teve alguém que foi ver o Rio Up Rio e falou exatamente a mesma coisa. Eu preciso saber que é essa Ô, pessoa. cara, você me dá mó... Não foi nem inspiração, assim. Eu comecei a querer fazer musical por sua causa. Eu achei que eu nunca conseguiria. Minha voz também é toda zoada. Mentira!
Aí eu falei, a minha voz é zoada. Muito bom. E até em novela, às vezes, alguém fica, o que aconteceu com a voz desse cara? Mentira. Eu fico assim, gente, Marlboro, mentira. Cara, mas eu sou tipo assim, o ator, anti-ator de musical, quase. Cara, muito bom. Porque intervalo, essas coisas, eu acho muito bonitinho, comendo perinha, sabe? Você vai tomar um cigarro. Café. Ah, e tem um amigo nosso E de musical que é biscoito. maravilhoso, assim, que a gente tinha cada um uma cadeirinha, aí tinha uma maçã, aí tinha outro com uma pera, e dele era um derby. Um pé gangrenado, tá ligado? De maço de cigarro. Cara, e cada vez menos atores fumantes, que bom, né? Nada! Tá voltando a beça. Ai, lá tô só eu e Tá uma amiga vol- nossa. Não, tá voltando a beça. Já você vai ter companhia no fumódromo pra caralho. Tá voltando a beça. Aliás, a CM, Sério. a nossa YMCA, eu acho tão genial a gente conseguir Cara, ensaiar ali na CM, Muito na bom. Associação de Cristãos Moços. E por aí vai, cara. Por aí vai. E o musical é essa grande família. Uma vez também a gente tava num processo e falaram assim, gente, a gente tá a gente tá num espaço público, por favor, não fumar maconha no não pode fazer banheirão. Eu não vou assim, Caralho, quem... rola banheirão aqui? E ninguém me Porra, avisou. ninguém me avisou. Caralho, não pode banheirão, é Não muito genial. Muito bom, né? Não Ai, pode banheirão. E por aí vai. E outras coisas bem pesadas que eu prefiro ficar quase no humor. Mas o banheirão todo mundo ficou, caralho, rola banheirão e ninguém... É igual as avisou pra gente." festas da Globo, né? Não, festa da Globo, que é bando de garoto de programa, garota de programa e cocaína, e todo mundo se divertindo, e todas as maiores celebridades usando Não. todas as drogas possíveis. Eu falei, Cara, eu tem nunca nada. vi essa festa e acho mó esculacho nunca ter me chamado. Tem aquela coisa também assim, e já transou na coxinha? Gente, geralmente a gente tá trabalhando pra caralho. Geralmente você tá assim na coxinha. Fazendo backing vocal pros outros. Maquiagem toda Com a maquiagem cagada. toda cagada. Ou, dependendo se tem tempo, eu já calculei o tempinho pra poder fumar um cigarro. Não, pra fumar um cigarro. Aliás, Teatro Riachuelo, como eu amo vocês. Porque tem Porque aquela tem a saída de... saída. Moleque, ali deixa a porta um pouquinho encostada do teatro, fica ali É ouvindo. muito bom. E no Teatro Liberdade de São Paulo, que você tem que sair 1 quilômetro andando pra conseguir fumar um cigarro. E aí, tipo, a gente começou a calcular o tempo pra voltar pra cena, juro por Deus. E aí teve uma época, o Gabilara que me lembrou isso, que já tava orgânico. A gente já De lá. saía e falava, tá na hora. Porque ele já validava, né? Ele tem uma coisa de validar, né? O fumar. Quem? O O Gabi Lara. Gatem, assim. Não, Você se Tranquilo. sente bem porque você tá, tipo, Não, e ele- calculando. A minha voz é zoada. A do Gabi É linda. é uma né? voz de anjo. Mas ele nem fuma muito cigarro. Não, mas é muito bom você calcular. Eu fazia uma peça também que eu tava odiando fazer, e enfim. Eu ficava na coxia 2 horas, e aí eu subia, botava no cronômetro 30 minutos, dormia, E voltava pra peça. voltava, fazia o coro. Caralho, que vida. Triste, né? Muito triste. Sabe o que é mais triste ainda? O nosso papo tem que acabar, porque eu tenho um ensaio. Ó, que Igual. parada. Mas eu amei. Parte Deixa um 2. recado pra posteridade do teatro musical aí. Pô, difícil, hein? Saiam dos cursos de musical. A gente vai viver a vida, vai fazer curso de artes, de desenho. Se você é bom numa coisa, alguma especificidade sua, investe nisso e faz o seu próprio trabalho, o seu próprio rolê. Você não precisa cantar, dançar, interpretar, que se até o Cadu conseguiu, vocês também podem conseguir. Mas é basicamente isso mesmo. Não, mentira. Ele é super talentoso. Não, eu Ele sou, vai fazer muito mais musical, com acho que eu certeza. sou meio carismático, engraçadinho, sabe? Tem uma coisa meio de tipo, eu acho que eu sou só... Eu adoro terminar o programa meio assim, como se fosse uma vibe meio William Bonner e gente, Fátima. agora- Cara, essa história é maravilhosa. Tcharam, William Bonner.